porque a nós tem sido dado a liberdade de buscarmos a Tua Palavra. Senhor, ensina-nos a valorizar cada momento, ensina-nos a dar valor àquilo que o Senhor dá valor. Ó Senhor Jesus, essa manhã venha nos fortalecer, essa manhã venha nos dar mais luz, venha nos repreender, venha nos consolar, venha nos fortalecer. Ó Senhor Jesus, aleluia. Como ontem o irmão Fábio falou, no final de semana passada, o tema era a bênção de receber a revelação. Essa semana é bem mais complicado. É a bênção de viver a revelação. Uma coisa é receber, outra coisa é viver a revelação. É muito mais comprometedor. Porque enquanto nós recebemos, nós estamos o quê? Adquirindo um conhecimento. Nós vimos a bênção do Pai, sermos escolhidos, predestinados, a bênção do Filho, de recebermos a redenção, o encabeçamento, a bênção do Espírito, de sermos selados, de termos o antegozo, né, de todas as riquezas, todas as promessas. Então, isso, nós podemos ainda estarmos vivendo isso como um conhecimento adquirido. E você enumerar, não, é essa, é essa, é essa. E até mesmo explicarmos sobre o que é sermos redimidos. Precisamos, sim, precisamos entender. É por isso que nós temos um espírito, mas temos uma alma. E na nossa alma nós temos uma mente, temos vontade, temos emoção. Então, na nossa mente, nós precisamos ter um entendimento das coisas. O Senhor nos deu a mente, foi para pensar. O problema é que, muitas vezes, em vez de pensar nas coisas do Senhor, pensar nas coisas boas, nós ficamos pensando nas coisas de ruim que podem acontecer, pensando em futilidades, pensando em mil e uma coisa, menos nas coisas do Senhor. E nos distraímos. Oh, Senhor Jesus, o Senhor nos criou com espírito, alma e corpo. E Ele quer nos ganhar totalmente para Ele, para que possamos viver essa experiência. Senhor Jesus, ontem nós chegamos até a quinta-feira e hoje nós vamos dar prosseguimento. O tema da sexta-feira é Somos Cooperadores de Deus.
E eu gostaria de começar nós lendo em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 3:9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Irmãos, eu fiquei meditando sobre esta palavra, porque de Deus somos cooperadores. Essa palavra é muito comprometedora. Ele poderia ter dito, porque de Deus somos criaturas. Tá certo? Tá. Mas não tem comprometimento. Estaríamos apenas falando da nossa essência. Poderia falar de Deus, somos filhos. Tá certo? Tá. Mas, ainda assim, estaria faltando algo. Porque quando fala, poderia falar de Deus, somos servos, somos amigos, estaria faltando ainda alguma coisa. Agora aqui fala de Deus, somos cooperadores. Aí logo vem a pergunta, cooperar com quê? Nós vemos que Deus tem nos revelado muitas ferramentas para atingir o seu propósito, que é estabelecer o seu reino nessa terra. Então, quando fala aqui cooperadores, tem um comprometimento. Se eu sou alheio ao que Deus tem revelado à sua igreja, se eu sou omisso a todas as ferramentas que Deus tem dado à sua igreja, então, quando fala cooperador, aí essa palavra, ela é constrangedora para nós. O Senhor, Ele quer que nós sejamos seus cooperadores. E cooperar com quê? Com a sua vontade, que é estabelecer o seu reino nessa terra. E logo em seguida fala, somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Lavoura. Na nossa região, não tem muita lavoura. É uma região com a chuva muito irregular. Então, poucas pessoas se aventuram com lavoura na nossa região. Para ter lavoura aqui, precisaria estar na beira de um rio, para que você tenha a chuva na hora certa. Esse ano eu vi 2 lavouras lá na fazenda. Uma
é de um senhor que ele decidiu produzir muito. E ele plantou na beira do rio e estava molhando tudo, e estava uma beleza. Vieram as chuvas e a enchente e levou tudo. Não produziu nada. E o outro, na primeira chuva, ele plantou milho. O milharal dele está maior do que o meu braço estendido. Produziu muito bem. Por quê? Porque a lavoura é viva. A lavoura, ela responde a tudo aquilo que diz respeito à vida. Por que uma produziu, outra não produziu nada? Uma teve a chuva na hora certa. A outra teve excesso de água. Eu já vi lavouras não produzir nada porque, em vez de chuva, veio excesso de sol. Então, aqui fala que nós somos lavoura de Deus. Irmãos, um pé de milho não é uma lavoura. Um pé de trigo não é uma lavoura. Lavoura são centenas, milhares de pés de algum cereal, algo útil para se alimentar. E é isso que o Senhor está falando aqui, que nós somos, primeiro, cooperadores, mas nós somos lavoura. E por último, fala que edifício de Deus sois vós. Opa! Aí agora já complica um pouco. Aqui, o que é um edifício? É uma construção. E aqui, se a gente for para aquela região, a gente vai ver que a grande maioria das construções lá são de pedras calcárias, pedras esbranquiçadas. É uma construção feita uma pedra em cima da outra. Há o bom pedreiro, ele não deixa espaço vazio numa construção. Ela é sólida, tem uma boa base. E aqui é o que Paulo está falando. Nós somos seus cooperadores e nós somos lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Então, tendo esse versículo como base, nós vamos voltar agora para as orações de Paulo. Porque Paulo, ele, ao trazer toda uma revelação dada, recebida pelos Efésios, ele, depois que ele dá essa revelação, ele começa a orar. Orar por quê? Porque não basta nós termos o conhecimento intelectual da revelação. Nós temos que ter a experiência.
Então, vamos voltar para Efésios. Três 14. Aqui é a segunda oração que Paulo começa a fazer depois de trazer uma série de ensinamentos, uma série de revelações. Efésios 3,14 fala: por esta causa me ponho de joelho diante de Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. 16, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E o 17, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Esse 17 fala assim: e assim habite Cristo no vosso coração. Essa palavra aqui no grego, habite, ela tem o sentido de habitar profundamente na sua casa. O Senhor, Ele não quer ser apenas uma visita, mas Ele quer habitar profundamente na nossa casa. E o vosso coração, o que é o coração? É a nossa alma, mais a consciência que é parte do nosso espírito. O que é a alma? A nossa mente, vontade e emoção. Vamos repetir? Mente, vontade e emoção. Quando você faz um gesto, você vai lembrar o que é alma. Quando nós estamos com o braço quebrado, ninguém tem dúvidas que você precisa ir no ortopedista para ele encanar o seu braço. Mas quando você está com problemas na sua alma, raramente a pessoa toma a iniciativa de ir a um psiquiatra, a um psicólogo, que é o quê? É aquele que cuida da nossa alma, mente, vontade e emoção. Aqui, o versículo 17 fala assim: habite Cristo no vosso coração, ou seja, na nossa consciência, na nossa mente, vontade e emoção. E isso é pela fé. Agora, olha só, estando vós arraigados. Quem está arraigado? É a plantação. É a lavoura. A lavoura, ela está arraigada, ela tem raízes, ela se sustenta, ela se alimenta. Se você cortar o pé de milho, ele perdeu a raiz, vai murchar. E aí e continua: e alicerçados em amor. Quem está alicerçado? É o muro, é a parede. Então, Paulo, ele está orando aqui para que os crentes de Éfeso entendam o que é ser a lavoura de Deus. Precisamos estar vivos, dependendo do suprimento abundante do Senhor. Mas nós também precisamos ter
o entendimento que nós também somos uma construção. Lembra que há duas grandes construções, a de Babel, representada ali pela estátua de Nabucodonosor, cabeça de ouro, o peito de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés misturados, ferro e barro, representando todo o governo humano. Mas Deus tira uma pedra sem auxílio de mãos humanas e arremete para os pés daquela estátua. E aquela pedra, ela cresce. Essa pedra cresce. Por que essa pedra cresce? Porque ela é lavoura também. Essa pedra cresce porque ela é lavoura. E ela é pedra porque ela é também edifício de Deus. Irmãos, essa é a preocupação de Paulo. Que todo aquele conhecimento que ele tinha passado para cada igreja, seja a igreja em Corinto, seja a igreja em Éfeso, a oração dele era que aquilo se tornasse o viver deles. Nós muitas vezes ouvimos as mensagens do irmão Pedro Dong no canal do YouTube. Às vezes temos o privilégio de irmos a uma conferência. Os irmãos estejam orando, estamos contratando ônibus para a próxima conferência de carnaval. Não está fácil. É uma batalha de oração. Mas, às vezes, não sei se os irmãos já repararam, às vezes o irmão Pedro Dong, ele, quando dá uma mensagem, ele fica... Será que vocês entenderam? Né? A gente vê um desespero nele. Esse era o desespero de Paulo. Que o Senhor nos dê tal realidade. Senhor Jesus, se prosseguirmos nessa oração, vamos para o versículo 18, já vamos ver no sábado, conhecer a dimensão de Cristo para todos os santos. Olha só, versículo 18, a fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. É muito complicado, irmãos, porque nós estamos entrando numa outra dimensão. Até mesmo aqui. Vamos ver essas dimensões aqui. A fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura. Então vamos por largura é isso aqui. O comprimento, isso aqui. A altura, já são 3 dimensões. E a profundidade? Eu já não consigo compreender, né? 4 dimensões.
Senhor Jesus, o Senhor, Ele quer que nós não apenas conheçamos suas verdades, mas nós possamos compreender na nossa experiência diária. E não apenas esse conhecimento ser individual, mas com todos os santos. Olha só, isso tem a ver com sermos cooperadores. Não é um cooperador, são cooperadores no plural. E aqui, por isso nós temos a prática de todas as vezes que temos uma palavra, a não ser que o tempo se esgote, mas normalmente nós temos a prática de ruminar aquela palavra. E depois ainda temos o tempo de compartilhar essa palavra. Aí você percebe, puxa, eu não toquei naquilo que o Fida tocou. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer dar revelação, não é para um, é para a igreja, é para o corpo. E assim nós ganhamos a revelação como um todo. Olha só, a fim de poderes compreender com todos os santos, né? Não é apenas eu. Nós precisamos ter o nosso viver individual com o Senhor, em casa, na palavra, na oração. Isso ninguém vê, mas são as raízes que estão nos sustentando nos momentos de tribulação. Mas nós precisamos ter o viver de comunhão, de lavoura. Um bloco de pedra, por mais bem feito que seja, não vai ser um edifício. Um pé de milho, por mais sadio que seja, não será uma lavoura. Nós precisamos estar juntos. Por isso que o Senhor nos chama de rebanho. Somos rebanhos de Deus. Rebanho do seu pastoreio. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso arquiteto. Senhor Jesus. E Ele é o supridor dessa lavoura. E para que isso aconteça, nós precisamos ter a nossa experiência, tanto individual como coletiva. Não obstante o nosso viver seja de rebanho, o nosso viver seja de lavoura e de edifício, quando o Senhor voltar, nós seremos julgados individualmente. E o nosso galardão vai ser peculiar, segundo aquilo que tivermos reagido ao falar dele, cooperado com a obra dele. Senhor Jesus,
aqui no sábado ainda, o irmão chega a dar um exemplo. Ele fala, olha, pode sair 10 duplas com o objetivo de orar pelas pessoas. Quando elas chegam, cada uma vai ter uma experiência distinta uma da outra. E muitas vezes nós perdemos de ganhar porque nós compartilhamos pouco. Nós precisamos ter o tempo, né? Por isso, o nosso falar não deve exceder ao muito tempo, para que deem oportunidade para cada irmão compartilhar aquilo que o Senhor está dando. Senhor Jesus, vimos também o exemplo de Abraão em Gênesis 13, onde o Senhor manda ele percorrer toda a extensão, toda a largura da terra prometida. Aquela terra prometida era uma figura de Cristo. Abraão ali era apenas um peregrino. Nós hoje somos apenas um peregrino a viver nesse mundo. Mas o Senhor fala para ele, ó, percorre a terra. Vá conhecer as dimensões. Aquilo que eu vou te dar. Senhor Jesus. E por fim, o versículo 20 fala, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todo o sempre. Amém. É até difícil a gente falar, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Que nós possamos ter fé para ganharmos isso que está aqui. Porque nós estamos entrando num campo, um campo que nós não conhecemos. É uma outra dimensão. Por mais que o Senhor use exemplos que são concretos para nós, uma lavoura, uma construção, né? Exemplos de crescimento das plantas, de uma construção bem feita, mas isso tudo ainda é muito limitado. O Senhor quer fazer algo muito maior, mas para isso nós precisamos ter fé e abraçar tudo isso que o Senhor tem nos dado. Amém? Vamos gastar um tempo agora para compartilhar entre nós e depois ainda teremos um compartilhar aqui na frente. Amém? Grupos de 4, 5 pessoas para que todos possam compartilhar.